Um dos momentos mais nobres do processo eleitoral são os debates. É ali que os candidatos se colocam no mapa da disputa e se apresentam para o cidadão. Aqui em Goiânia, nós já tivemos alguns embates e hoje nós vamos analisar com Marcos Marinho, analista de política, como os candidatos estão se posicionando. Seja bem-vindo mais uma vez ao Visão da Política. Muito obrigado, Mona Lisa. Por satisfação poder voltar a casa e voltar a contribuir com a sua audiência. Estou à sua disposição. Vamos começar falando, então, de uma perspectiva mais geral. Na sua visão, como é que os candidatos começaram a se posicionar? Então, eu percebo que eles ainda estão estudando o terreno e se apropriando eles próprios das suas proposituras. Foram 2 debates que eu acompanhei e pude perceber que há candidatos que estão talvez numa zona de conforto por conta dos resultados que são registrados nas últimas pesquisas de intenção de voto. Então talvez estejam mais tranquilos, observando mais para entender o movimento dos seus adversários. E há outros que até agora não sabem muito bem o que estão fazendo do jogo. Eu posso perceber claramente que há candidatos ali que ainda não perceberam qual a estratégia a ser adotada para alcançar um crescimento, né, na perspectiva dos eleitores. Então, nesse momento, vamos dizer assim, findando o mês de agosto, ainda há muito que se fazer e muito que se crescer na proposição e também na exposição das ideias entre candidatos e eleitores. Você acredita que eles ainda não estão aproveitando esse momento onde todo mundo para ali para conhecê-los? Mona Lisa, eu percebo que não da melhor maneira possível. Eu acho bacana falar que a televisão ela tem uma penetração muito importante. Então, por mais que algumas campanhas falem que o digital que mudou tudo e tentem diminuir o papel da TV e do rádio, eu considero isso um equívoco. Porque a TV e rádio é transversal nos variados públicos, enquanto o digital ele é mais segmentado e mais direcionado, com recortes específicos. Então, se eu estou no debate, se eu vou ter audiência, e se depois disso eu ainda vou ser reverberado pelos canais de comunicação, eu tenho que aproveitar da melhor forma. E essa melhor forma, para alguns, na minha leitura, ainda não aconteceu. Eu acho que, tecnicamente, ainda podem melhorar bastante para otimizar essa performance que vai ser reverberada pela sociedade. Até porque no debate ali não tem nada. Eles até podem ter um marqueteiro ajudando, pode ter tido um ensaio prévio, mas não é gravado como os vídeos para as redes sociais. Que ficou ruim, você apaga e faz outro. Ali no debate, falou besteira, já era. Essa é a parte mais bacana, né, para quem está acompanhando a gente, de entender a dinâmica do debate. Enquanto no vídeo postado nas redes sociais dos candidatos, ao que você disse, né, um ensaio, um faz, volta, mexe, muda o tom de voz, muda tudo. No debate, não. No debate, você não sabe qual vai ser, de fato, a reação do seu adversário. Então, eu posso estar com tudo ensaiado, eu posso ter recebido uma pergunta bem formulada pela minha equipe, mas é no tete-a-tete, é na reação de um e outro, que vai fazer a percepção de quem está em casa. Então não é nem tanto o que eu pergunto ou o que você responde, mas é o conjunto das nossas imagens, do semblante que você faz, se você perde ou não a paciência comigo, né? Como a gente fala assim muito nas gírias, você pega ar, e aí você vai reagir de uma forma que não está no script, e é ao vivo. Eu estava esperando, isso da minha percepção, da minha visão, que o debate ele fosse esquentar um pouquinho mais. E eu vi que teve alguns lados que até tentaram colocar fogo, mas eles conseguiram se segurar bem. Você teve essa mesma percepção ou você já teve uma outra visão? Mona Lisa, eu percebo que há um player, né, há um candidato que o papel dele é o embate. Ele se colocou nessa postura, que é o Fred Rodrigues, ele está o tempo todo brigando com todo mundo. E na minha leitura, pensando na parte técnica do processo, é o equívoco dele. Se você é inimigo de todo mundo, dificilmente as pessoas te percebem como algo para além da beligerância, da agressão. Em contrapartida, quem imaginava que ia sofrer mais ataques está saindo super bem, que é o Rogério Cruz. Porque todo incumbente, né, quem está no mandato, é vidraça e tende a apanhar mais. Mas mesmo assim ele tem conseguido absorver alguns ataques e ao mesmo tempo melhorar um pouco daquele estigma negativo que foi até medido em pesquisa de rejeição em relação ao nome dele. Então é interessante perceber que enquanto alguns estão ali só observando no meio do campo,
geralmente é o pessoal que está mais à frente das pesquisas, um player que tem essa verve do embate ainda não sabe em quem mirar, o outro que ia ser atacado está sobrevivendo, vamos dizer assim, está conseguindo sair bem dos ataques que recebe, e também em relação a uma outra participante, que é a que mais sofre ataques, inclusive, até parece que o Rogério Cruz, que é a Adriana, não conseguiu atacá-la pessoalmente, tentando bater apenas na sigla que ela carrega. Então ainda está todo mundo se estudando sem saber o que falar para, de fato, desconstruir a imagem do adversário e, principalmente, se apresentar como resolutor de problema. Vamos lembrar que a eleição municipal ela é muito pragmática, eu falei isso aqui da outra vez que eu tive. Enquanto eles continuarem nesses debates que só tangenciam o processo e os problemas sociais cotidianos, a população vai ficar encontrando naquilo o entretenimento. O telequete, um bate, outro apanha, um assopra, outro morde, e isso necessariamente não sei se reverte em voto, principalmente nesse momento do processo. A gente falou aqui do Fred Rodrigues, agora vamos falar também dos outros candidatos. Vamos começar pelo Rogério Cruz, que também você começou a falar. Qual que é o tom da campanha do Rogério Cruz até o momento? Eu consigo perceber que o Rogério ele vem trabalhando o processo de desconstrução da imagem negativa que ele acabou amealhando durante esses anos de mandato. Grandes dificuldades na gestão da prefeitura, isso é um fato, e isso acabou trazendo a ele uma rejeição muito alta. Mas aí é interessante perceber como funciona, né, a estrutura de campanha. A rejeição do Rogério é muito alta, mas ele, enquanto pessoa, sempre foi resguardado por todos que o atacavam. E ele está se pautando nisso. Ele está fazendo a campanha do Rogério. Tanto que nem é Rogério Cruz mais, é só Rogério. E isso pode diminuir um pouco dessa rejeição, dessa negação ao nome dele, e quem sabe até levá-lo a um patamar de votos que talvez não se esperasse que ele tivesse. No debate da TV Brasil Central, a gente via Sandro Mabel e o Rogério Cruz subindo ao palco juntos, abraçados. Paulo Berges até comentou, olha, eles estão abraçadinhos. Então, assim, realmente num tom mais amigável, e era o que ele estava buscando ter esse tratamento ali com todos os outros candidatos, tipo, pessoal amigo. Pois, mas o Rogério ele tá nessa chave, né? O Rogério, desde a da vereança, ele sempre teve esse perfil mais, vamos dizer assim, boleirão, carioca, que se dá bem com todo mundo e conversa com todo mundo. Então, assim, atacá-lo pessoalmente, frontalmente, não está sendo fácil para ninguém. Por isso eu percebo que a estratégia ali deixa o povo brigar, eu vou tentar melhorar a minha imagem perante a sociedade e quero ter mais votos do que todo mundo imaginava que eu teria para me manter enquanto um ator político forte dentro do cenário. Sandro Mabel, ele mudou o seu personagem para essa campanha eleitoral. O que você percebeu já de mudanças? Como que ele está querendo chegar até o público? Então, o Sandro Mabel ele tem uma missão bastante complicada, né, que é ser o candidato do governador. E você vem de um contexto onde o governador é muito bem avaliado em todo o estado e também na capital. Só que carrega-se historicamente um estigma de que o governador nunca fez o seu candidato da capital. E, portanto, o Sandro ele vem de última hora, né? Sandro havia feito uma negativa no ano passado, inclusive, quando eu conversei com ele. Tentou-se o Jânio da Rua, não foi para frente, tentou-se vários outros nomes, não foi para frente. Veio para o Sandro Mabel, que eu percebo que ele ainda está se ambientando novamente do processo político. Vale lembrar que Sandro Mabel já tem um tempo que ele não disputa mandatos, né? Apesar de ter uma carreira consolidada na política, ter sido por vários mandatos deputado federal, já tem um tempo que ele não estava dando as caras no métier político. Estava lá fazendo o trabalho de presidência dele, lidando com as escolas do SESI e assim por diante. Então eu vejo que hoje o Sandro Mabel ainda está tentando se posicionar no tabuleiro. Eu ainda sinto nele um pouco de ausência de segurança, de firmeza da sua própria plataforma. Eu acho que ele está se adaptando e se ambientando com as suas proposições, enxergando o cenário e percebendo como ele vai conseguir compor. Uma coisa que eu acho bacana no processo, Mona Lisa, é que os players da direita, vamos dizer assim, eles em algum momento vão ter que compor. Seja agora no primeiro turno ou seja no segundo turno. Porque pelo espectro das esquerdas, a Adriana é a candidata. Então, o mais provável matematicamente, pela quantidade de candidatos que nós temos, é haver uma pulverização. O quantitativo da Adriana pelas esquerdas levá-la ao segundo turno e só pode passar mais um para lá.
que vai ser, obviamente, alguém desse espectro da base do Caiado e também das direitas. Vanderlan, Mabel, que hoje são os que pontuam melhor, ou alguém que possa vir de trás e crescer o suficiente, o que eu acho atualmente pouco provável. Matheus Ribeiro, ele está ali entre uma centro-esquerda, digamos assim, do candidato, né, do partido PSDB, é jornalista e se comunica muito bem. Como que você tem enxergado a presença dele nos debates? Então, o Matheus, de fato, ele tem uma comunicação muito fluida, né, pelo fato de ser da comunicação, de ser jornalista, ele fala muito bem. Há alguns momentos ali onde ele reage muito bem aos ataques, né, os embates entre ele e Fred são bem interessantes até. Mas o que eu percebo no Matheus primeiro, ele vem representando um grupo reduzido, né? Vem o PSDB sozinho, com cidadania, mas sem uma coligação, sem um estofo político. E eu percebo que nesse momento, quando ele vai enfrentar outros players que têm mais recall político que ele, como o Mabel, o Vanderlan e a Adriana, falta esse estofo, falta essa solidez política. E aí vamos lembrar que há sempre aquele discurso de renovação, quero mudar, mas mudar do quê para o quê? Mudar para onde? Com qual segurança está se propondo isso à sociedade? Então eu percebo que é um político que está se consolidando, está se construindo. A votação dele para deputado federal foi muito boa, muito positiva, né? Tanto suplente, mas para disputar a capital, no formato que está sendo disputado, eu percebo que falta a ele essa estrutura que dá musculatura política para fazer frente aos principais players. Agora, chegando nos candidatos que estão aí até o momento já no segundo turno, né? Lembrando que a gente ainda está em agosto, muita coisa pode acontecer, mas em primeiro e segundo lugar, Vanderlan e Adriana estão aí pontuando. Qual a sua visão da campanha da Adriana Corsi? Então, eu percebo que a Adriana, ela tem essa vantagem de estar participando de um contexto onde ela está sozinha, né? Você não tem uma fragmentação das esquerdas como a das direitas. No entanto, ela também está tentando buscar o tom certo da campanha dela. Porque, assim como o Rogério, que tem uma figura pessoal muito bem aceita, muito positiva, né? Porque a Adriana, eu sempre brinquei isso, a Adriana é a mais palatável dos petistas, porque ninguém fala mal da Adriana. A atuação dela como delegada, a atuação dela como deputada, sempre foi muito aglutinadora, ela sempre foi muito acolhedora. Mas ela tem a marca do governo PT, que é um fato. Então, enquanto tentam bater só na sigla PT, ela precisa criar uma nova perspectiva para se apresentar ela enquanto uma gestora. No próprio debate, houve um momento em que ela puxou essa carta. Ela disse muito bem isso. Há gente aqui que já participou de vários partidos. Então, né, a interpretação foi, me julgar pelo partido não dá, porque tem gente que não tem nem como julgar pelo partido. Então eu percebo que a Adriana está nesse momento ainda de tentar buscar outros grupos para além dos que ela já tem alguma ascendência. Acredito que em desconstruindo um pouco o ranço em relação ao PT, às gestões petistas, é possível que ela amealhe votos daqueles que não passarem para o segundo turno. A gente tem que lembrar que nem todo mundo que vota no Mabel, ou vota no Vanderlan, ou vota no Matheus, ou vota no Fred, esse talvez menos, né? Mas que vote no Rogério, tem grande rejeição pela Adriana e pode, de repente, em algum momento, ser cooptado. Vai depender de quem está no segundo turno. O discurso ali muda radicalmente, né? Aí o segundo turno é o voto do plebiscito. Eu não sou tão Adriana, não gosto do PT, mas o fulano não gosta de jeito nenhum, então eu voto nela. Então a dinâmica vai mudar. Se ela conseguir construir essa imagem da Adriana gestora, que é uma pessoa benquista por vários segmentos da sociedade, e que não vai se submeter a uma governabilidade com a marca ruim, pode ser que ela consiga trazer votos para a virada para o segundo turno e até mesmo no segundo turno. Vanderlan Cardoso. Vanderlan, na minha leitura, ele ainda está entrando na campanha. Ele não foi no primeiro debate, né, na TV Band, participou agora do segundo, se comprometeu aí no próximo debate também da TBC. Se comprometeu aí nas sabatinas também. Então, eu percebo que falta ao Vanderlan ainda ganhar corpo e cair para a campanha, para valer. Assim. Eu acho que ainda está um pouco distante, observando, talvez na zona de conforto do bom recall que tem, né, da pretensão de voto ou dessa mensuração que é feita nas pesquisas, mas eu penso que ele precisa ganhar corpo e principalmente ele precisa tirar voto do Sandro Mabel. Ali a disputa é direta entre um e outro. Então, como vai ser feito isso,
aí eu deixo o pessoal da estrutura da campanha do Vanderlan. Mas que ele precisa fazer, ele precisa. Bom, até o momento, eles estão em primeiro lugar, Adriana Corse e Vanderlan ali com uma margem de erro, então a gente não pode nem dizer que a Adriana está em primeiro lugar, e eu acredito que esse cenário entre os dois vai mudar a cada pesquisa. Eles estão nessa posição por serem mais conhecidos pela população ou porque isso já pode ser um retrato do que a gente vai ver ali no dia 6 de agosto? Então, Mona Lisa, pesquisa fora do momento da eleição é mensuração de recall. Então a gente está em agosto ainda. Tem gente que nem sabe que tem eleição esse ano. Por incrível que pareça, quem está em casa nos assistindo, tem gente que não sabe que tem eleição esse ano. Tem gente que não sabe que a eleição desse ano é para prefeito e para vereador. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu recebo esse tipo de pergunta. Hoje, sem sombra de dúvidas, dentre os players que nós temos no cenário, Vanderlan e Adriana são os mais lembrados porque participaram da última eleição. Estão em mandato, aparecem na mídia com constância. Então é muito provável que se te perguntarem no SUS em quem você vota em quem você lembra. É impossível votar em quem você não lembra. Portanto, a hora que você pede ali um parecer de imediato do eleitor que está andando na rua e não está nem pensando no processo, e dá a ele as opções que ele já sabe, tem alguma referência, ele vai optar por uma delas. Nesse momento, eu entendo que essa vantagem é uma vantagem ainda transitória, como você colocou, ela pode oscilar bastante e vem por conta do que eles já fizeram na sua carreira política. Mabel está afastado há um tempo, Matheus está se fazendo ainda como um player político, o Fred tem baixíssimo recall em nível social, né? Vamos ser honestos, ele fez uma campanha para vereador que teve 700 votos, fez uma campanha para deputado, mas à sombra de Gustavo Gayer. Então, assim, as pessoas pouco conhecem o Fred, a gente achou ele o menos conhecido dentre os principais players, né? O Rogério está na prefeitura, está tentando fazer essa transição aí da rejeição para a aceitação. Então, na minha perspectiva, se ninguém fizer nada, continuar do jeito que está, o resultado pode ser muito próximo do que se mede hoje nas pesquisas. Só que falta mais de um mês, né? Tem muita coisa para acontecer. Um dos principais objetivos do debate é para os candidatos se apresentarem e apresentarem também suas propostas, seu plano de governo, o que eles têm aí para a cidade. Você acredita que eles conseguiram atingir esse objetivo? Até agora, 0%. 0%. O debate até agora ele se restringiu a testar o limite do oponente, né? Deu para perceber que ainda estão se fazendo tentativas para ver onde é que a pessoa escorrega, qual é o ponto mais fraco, onde eu consigo, de fato, jogar a casca de banana para o meu oponente escorregar. Não se partiu ainda para a proposição, né? Eu vejo que isso vai acontecer, se acontecer, lá na frente. Até porque, Mona Lisa, e aí, para talvez espanto da nossa audiência, o debate que deveria ser para essa troca de proposições, de projetos, na grande realidade, ele é um embate de personalidades. E muitas vezes o eleitor acompanha o debate para ver isso. Ele não quer nem ver proposta, ele quer ver o embate de personalidades, que ele torce. Tanto que há essa máxima de, ao final do debate, se perguntar quem venceu o debate. E não tem vitória do debate, ninguém ganha o debate. Então, assim, eu imagino que é essa modulação entre a parte propositiva e a parte personalista, a parte da emoção, a parte do impacto, que vai dar o tom de tendenciar o voto do eleitor. E os nossos candidatos hoje estão mapeando para conseguir fazer isso da melhor forma nas próximas vezes que se encontrarem. Em relação aos vices, a gente aguardou muito pela decisão dos candidatos a vice de cada um deles e não superou a expectativa de ninguém. Será que esses vices, caso eles vão para um debate, você acha que pode acontecer isso, para que a população possa conhecê-los melhor? Mona Lisa, essa questão dos vices de Goiânia é bem interessante, porque até recentemente eu dei uma entrevista sobre isso. Vice geralmente serve para duas coisas. Ou abrir portas, dar penetração em grupos sociais, apresentar o candidato em algumas áreas que ele é bem desconhecido, fortalecer as alianças que ele precisa, ou para botar dinheiro na campanha, para ajudar a custear o processo. A gente não viu nenhuma das duas coisas. É por isso que é engraçado o que foi feito nesse ano em Goiânia. Parece que a escolha do vice foi... Não tinha quem chamar, chamei você, amigo. Você está afim? Porque, de fato, se a gente perceber
todos os candidatos a vice, ninguém tem um know-how forte que agrega de fato. Né? Então, e nem assim, partido, eles não vieram com partidos. Exatamente. Então você tem o que de ganho para a campanha? Não consigo compreender. E o mais engraçado é que isso foi acontecer em todas as campanhas. Não sei se vocês combinaram isso lá atrás, sabe? Ninguém escolhe um vice diferente, vamos manter todo mundo na média para não dar problema. Porque, de fato, foi isso que aconteceu. Enquanto em outras épocas a gente via composições, né, de cabeça de chapa muito aguerridas, né, para dar um somatório consistente, nessa não. Parece que foi se deixando. Na última hora, tem que botar o nome de alguém aqui. Levanta a mão quem quer. E foi isso que aconteceu. E, inclusive, subjúdice, né? Porque no caso do Vanderlan, a vinda do Paulo Daire ainda está dando problema para a chapa. Penso que talvez todo mundo ali está se achando forte o suficiente para não precisar desse agregado que poderia vir da escolha da composição de chapa. É porque eles acreditam que estão fortes e que não precisam, ou porque não tinham pessoas que abrissem mão da candidatura à vereança para estar ali como vice por conta desse cenário ainda aberto? Olha, eu vou pegar as suas duas autorrespostas e agregar mais algumas. Temos dificuldade de mapeamento de lideranças hoje no cenário goiano. Então, se a gente observar os partidos hoje, dificilmente você tem um nome icônico de algum deles. Você fala assim, não, esse cara é o cara do partido X, e ele é forte, ele bababá. Então você já tem essa redução de possibilidades de nomes. Você tem essa dinâmica, talvez quem fosse um pouco mais potente para ocupar esse espaço, preferiu no projeto próprio, né? Ah, não, vou para vereador, que eu já sou vereador, estou com mais garantia de ir, quero maximizar meu nome para ser deputado na próxima, e para ser vice eu não vou ter espaço mesmo. Então você tem uma série de elementos que, na minha visão, deixa claro que a escolha do vice, ela não parte da lógica tradicional da política, natural da política, e também que o nosso cenário político ele tem que ser revisto, né? Por mais que a gente está ouvindo falar há muitos anos sobre renovações e mais renovações na política. Cadê esse povo? Depois que morre Íris, morre Maguito, Marconi tem aí um decréscimo mesmo no seu espaço, na sua pujança. Quem é a pessoa? Quem que eu vou chamar para compor comigo? Quem que eu olho naturalmente no cenário e falo assim, putz, esse cara aqui é o próximo Caiado, é o próximo Íris, é o próximo Marconi? Não tem. Então a gente vive hoje talvez uma carência de lideranças que vai desembocar nesse momento, onde os partidos se preocupam em lançar um cabeça de chapa com alguma viabilidade, mas não sabem com quem compor. Porque ou fragmentaram demais, todo mundo quer ser o bonito da foto, ou então realmente não tem, nem nos seus próprios quadros e nem nos quadros parceiros. Outro ponto que a gente não viu muito foi a nacionalização do debate, né? Até que o Fred Rodrigues ele tentou nacionalizar um pouco ali, mas não conseguiu, porque ele não foi acompanhado pelos outros candidatos. E a gente havia falado sobre a nacionalização da campanha na nossa outra entrevista também, né? Uhum. Eu insisto nessa questão, né? Esse debate nacional, metafísico, muito macro, ele é interessante enquanto entretenimento quando o que está em jogo não é a minha vida cotidiana. Então eu gosto de ver você falando mal do meu presidente ou bem do meu presidente quando eu não tenho que estar preocupado se eu tenho ônibus para pegar amanhã cedo para ir trabalhar. Se vai ter médico no CAIS, se eu tenho que levar meus filhos, se tem creche, tem vaga na creche. Porque o cidadão vive na cidade, o cotidiano dele é muito real, é muito imediato. Então eu posso assistir o debate hoje, achar você o máximo, porque você bateu no Lula ou bateu no Bolsonaro, mas amanhã eu vou pegar o mesmo ônibus lotado. Amanhã eu vou ter dificuldade de novo de ter com quem deixar meu filho porque a creche está com falta de professor ou não está atendendo porque não tem água, não tem merenda. E isso é impossível de ser ignorado. Então, eu entendo assim, quem está disputando a prefeitura, principalmente de Goiânia, que é uma capital, tem que pensar que o que ele vai falar à noite no debate vai reverberar no dia seguinte, de imediato. Eu não vou deixar o eleitor lá viajando, nossa, que legal, ele odeia o Lula, ele odeia o Bolsonaro, ele quer... Cara, isso não resolve o problema, e o problema está posto. Agora, se eu saio de manhã para trabalhar, recebo no WhatsApp do meu grupo, nossa, que legal, ó, o fulano falou que vai resolver desse jeito, e aquilo me toca, aí sim o processo da escolha que vai levar ao voto começa a acontecer, começa a fazer sentido. O debate geralmente passa no horário muito tarde, o trabalhador não dá conta de assistir.
10h40 da noite, quem trabalha muito cedo não vai ver. 3 horas de debate. Pois é, mas no dia seguinte ele vai receber no grupo do WhatsApp. Ele vai ver no Instagram. Ele quer ver o quê? Ele quer ver alguém que resolva o problema dele, porque ele está passando por aquele problema naquele momento. Quem ficar nessa dinâmica de querer nacionalizar, de querer colocar coisa muito moral, pauta muito etérea, honestamente não vai se conectar com o eleitorado. Aí a gente tem que ver qual é o objetivo. Eu quero usar esse momento de palanque para me projetar para 2026 e ser um proporcional, porque o proporcional ele pode falar que ele vai defender o que ele quiser. Se ele tiver o quantitativo de votos e goste da pauta, excelente para ele. E não é algo absurdo, vamos ser honestos. Enquanto estratégia, tem muita gente que usa da eleição municipal para fazer trampolim para a campanha estadual futuramente. Marcos, muito obrigada por mais essa entrevista, por essa análise. E é bom a gente deixar claro que toda essa nossa conversa, essa análise que foi feita aqui hoje pelo Marcos Marinho, é uma análise técnica. Então isso não emite nem a opinião pessoal dele, nem a minha opinião pessoal. Esse é um momento que vale sempre ressaltar que aqui a gente está falando de estratégia e de técnica. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês. Só para frisar bem o que a Mona Lisa falou, eu dou aula disso há mais de 12 anos e eu, enquanto profissional de marketing, trabalho para clientes do PT ao PL. Então, eu não tenho essa dinâmica identitária a ser colocada aqui. Eu venho como um técnico para fazer uma análise técnica do processo. Espero ter contribuído com vocês. Quem conseguiu perceber o que eu disse, eu tenho certeza que vai entender. É isso, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. O programa Visão da Política de hoje fica por aqui. Eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.